Olá, pessoal. Acho que é boa noite já, né? Já não é mais boa tarde. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco de um tema que vocês ouviram muito aqui hoje. Bioprocessos, biotecnologia, refinaria. Quantas vezes vocês ouviram essa palavra? Nosso colega aqui usou muito o termo refinaria, né? Que é uma maneira que está se abordando bastante hoje em dia no nosso setor. E a gente precisa entender algumas coisas. Eu vou fazer uma palestra um pouco diferente, tá? Eu vou falar um pouquinho da posição da Fermentec com relação a esses assuntos. Então, eu vou abordar um pouquinho diferente o que a gente está fazendo. Eu sou o Rudimar, sou estagiário da Fermentec. Quem sabe, final do ano, eu consigo ser efetivado. Atuo na transferência de tecnologia, né? Hoje também estou trabalhando no GAOA, com a equipe GAOA, então tem algumas unidades que eu faço o acompanhamento. E eu também estou presente na pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada para nós da Fermentec é aquela pesquisa que é feita na usina. Tá? Feito lá dentro da usina. Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouquinho desses termos. Então, biotecnologia, biorefinaria, bioprocesso. Por que eu estou usando tanto esse termo bio? Por causa de bio, de vida. Nós trabalhamos muito com leveduras, trabalhamos com bactérias, trabalhamos com micro-organismos. Então a gente aborda muito esse termo bio. Por causa disso, para a gente é extremamente importante, né? E biorefinaria, gente, nada mais é do que essa descrição que está aqui. Mas é mais bonito falar biorefinaria, né? É bonito. É uma coisa mais moderna. O que eu queria tocar um assunto com vocês é o seguinte, eu vou gastar um tempinho aqui. Eu vou fazer quais os 4 produtos que uma unidade, uma usina normal produz? Me ajuda. Açúcar, álcool, energia, reunião. Não é? Legal. Mas a gente atende vários clientes, inclusive começou muito no exterior e agora está vindo também. A gente tem um cliente que tem uma papeleira junto. Ele usa a caldeira e fornece vapor para a papeleira. Aí começou, e está bastante usual hoje, levedura seca, né? Cara, é um ganho que a gente tem. Então, a levedura seca é algo que entrou bastante forte nos últimos anos e está aí. A gente entrou também, fala a gente, setor, biometano. Quer dizer, a gente está com uma gama maior, a gente está usando resíduos, a gente está aproveitando produtos, não só está melhorando a eficiência, a gente está dando uma nova visão. O biometano. Nós temos gente criando galinha para aproveitar a cama de frango para fazer biometano. Nós temos um cliente, uma unidade que cria 1 milhão de galinhas, não pelas galinhas, mas para usar a cama de frango, que compra resíduo urbano para fazer biometano. Cara, a gente deixou de ser só uma usina. A gente tem um cliente no exterior, e aqui a gente tem também, que está aproveitando o CO2, purificando para vender o CO2. A gente tem um no exterior que ele inclusive vende o CO2 e ele vende gelo seco. O cara diversificou. E outra coisa interessante, por causa do CO2, ele fermenta o ano todo. Então ele estoca mel e fermenta o ano todo. Tá? E aí veio um problema, na época da chuva, o que ele faz com a vinhaça? Está chovendo um monte, como é que eu faço irrigação com vinhaça? Não faz. Ele concentra a vinhaça e vende como adubo orgânico para o produtor de banana. Olha como o negócio vai ampliando. E é isso, o conceito moderno nosso é isso, é fazer essas biorefinarias. E esse cliente que eu falei aqui agora, ele está projetando a criação de bactérias para vender como probióticos para a ração animal. Tá? Então, assim, é isso. Hoje a gente está enxergando já, não mais como açúcar, álcool, energia e reunião. A gente está enxergando a coisa mais ampla. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho nisso. Ok? Aproveitando, gente, a biotecnologia na Fermentec tem uma cara muito importante. Tem o início de tudo para a gente, uma coisa importante. O nosso banco de micro-organismos. A gente tem um banco de micro-organismos. Tá? A gente está entre as 3 maiores bancos de leveduras industriais do mundo. A gente vai chegar agora, daqui uns dias, em 3.300 linhagens ou cepas de leveduras isoladas.
Cara, ali tem de tudo. Ah, eu preciso de uma levedura para tal coisa. Eu tenho que buscar no banco. Ah, eu preciso de uma levedura para fazer aquilo. Está lá. E 850. Então, a riqueza genética disponível para a gente é muito grande. E a gente tem levedura lá que não sabe nem para que serve, mas ela está lá. Um dia a gente vai ter uma procura para ela. Isso para a gente é extremamente importante, tá? Então, a Fermentec trabalha muito com etanol, né? As leveduras. Com melaços complexos, eu vou falar um pouquinho desse assunto, vou falar um pouquinho de condições extremas e alguma coisa de resíduos industriais. Tá? E essa frase é a frase que eu quero que vocês lembrem do Rudimar de hoje. Vocês vão sair daqui e vão lembrar. Micro-organismo sob medida. Qual é o maior micro-organismo no meu processo? Aquele que me atende. Esse é o cara. É o micro-organismo sob medida. Quer ver o exemplo que a Fermentec mergulhou nisso e que está muito claro para a gente? Levedura personalizada. É o micro-organismo sob medida. Quem tem uma levedura personalizada, cara, ela se adaptou. Eu estava hoje conversando com algumas pessoas e falou, cara, o Alexandre, não sei onde ele está aí, estava conversando com o Alexandre, entrou a personalizada na pedra, está lá ele, né? Falou, cara, resolveu um montão de problemas. Então, assim, é o exemplo mais forte de uma tecnologia, ou de uma biotecnologia, que trabalha. E aí tem todos esses métodos de escolha, seleção, o trabalho para encontrar a levedura sob medida. E aí o Mário Lúcio, a Marina na Fermentec, é a equipe que trabalha com isso. Eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas o Mário está aí, tá? O Mário é bom, ele explica esse assunto. Né, Mário? Então, gente, levem esse conceito. Biotecnologia é um micro-organismo adequado, um micro-organismo sob medida, um termo meio estranho, mas é isso. Tá? Vamos falar um pouquinho das inovações. Inovações que a Fermentec está trabalhando ou que a Fermentec trabalhou. Micro-organismo sob medida, o quê? Temperatura alta de fermentação. É um inimigo invisível. Esquentou a fermentação, a viabilidade cai. A bactéria vem, contaminação sobe, vira uma dificuldade. Por desnaturação proteica, tudo isso. Então, aumenta a contaminação, eu uso mais produto, cai a produção de etanol, cai a eficiência de fermentação. Fermentação alta é um problema. Bom, o que a gente trabalhou? Buscou micro-organismos que promovem uma fermentação mais estável em temperaturas mais altas. A gente tem hoje 4 linhagens de levedura que são mais adaptadas à temperatura elevada. O que é? Vou trabalhar com 35 até 37 graus, ela mantém viabilidade. Esse é o fator 1. Ela mantém eficiência. Então, elas estão disponíveis. E a gente chama esse pacotinho de F-termo. Tem usinas que adoram essa F-termo. Nós não recomendamos trabalhar com uma fermentação quente, porque vai contaminar. Mas se a minha condição é uma fermentação quente, eu vou buscar aquele micro-organismo mais adaptado para aquela condição. Então, aqui a gente tem só alguns gráficos, né? Teor alcoólico, viabilidade e OAT residual, que são os parâmetros mais importantes. E elas resistem bem. Lógico que aí tem a questão dela conseguir permanecer naquela unidade. Nem todas, mas assim, é extremamente importante. Aqui é exemplo, lá em 2018, quando a gente começou com essas leveduras, né, você vê que a partir de 10 semanas de safra, as leveduras adaptadas ao calor predominaram no processo e ficaram até o final do ano. E hoje, daquelas 4, tem unidades que usam só uma. Né? A gente forneceu o pacotinho com 4, a gente fez a caripagem e falou, opa, das 4, aquela é muito adaptada para mim. E elas ficaram, então são extremamente mais adaptadas, promovem fermentações mais estáveis. Tá? A outra questão aqui, vamos chamar de fermentações mais saudáveis. Isso aqui é uma outra questão que a gente trabalha bastante. Inclusive, o meu doutorado trabalhei com esse assunto. O que é? Nós temos linhagens de leveduras que conseguem, até certo ponto, competir melhor com as bactérias do que outras. Então, aqui é um teste que a gente trabalhou numa unidade com 6 cepas, né?
e descobriu 2 delas que elas têm a habilidade de, não falo controlar, mas elas conseguem combater melhor, controlando a contaminação ou reduzindo menos ácido lático, menor contaminação. E o que foi o objetivo aqui? Álcool orgânico. O álcool orgânico, a gente, para usar um antimicrobiano, ele precisa ser... fugiu a palavra aqui. Ele tem que ter um homologado. Obrigado. Ele precisa ser homologado. E a gente não tem tanta disponibilidade de antimicrobianos homologados no país. Então, essa foi uma alternativa que a gente utilizou. E eu falei muito de bactéria porque aqui está um exemplo que a gente utiliza muito. Tá? Uma equação, uma contaminação de 1/6 até 1/8, e o efeito dessa contaminação no rendimento geral de destilaria. Esse número é variável, depende de usina para usina, mas esse número aqui que a gente aplica é digamos, uma média. E a gente percebe muito bem, né, que até 1/7 ainda a gente não é o número ideal. Passou de 1/7, a eficiência despenca. Contaminação ainda é um dos grandes problemas que a gente tem, mas tem melhorado muito, né? Os canossauros aqui lembram do passado que 10/8 era uma coisa assim que a gente via muito. Hoje não, né? Hoje melhorou bastante na Fermentec. Mas a contaminação é uma coisa importante. E a outra que eu sigo, que eu cito para vocês, que para o Rudimar é a maior dificuldade hoje, é a floculação. Floculação não causada por bactéria, aquela floculação que é inerente à levedura. Você pode estar com 0 de bactéria, ela está floculada. Olha aquela foto ali, gente. Pegar um creme daqui, ele não tem centrífuga que funcione. Aí a gente começa a querer fazer alternativas. Passa um pedaço da dorna, faz isso, faz aquilo, faz assado. Às vezes troca fermento. Esse tipo de levedura floculante, ela está cada vez espalhando mais, infelizmente. E está causando uma certa dificuldade. Com relação a isso, a Fermentec desenvolveu um trabalho, Mário coordenou esse trabalho com a Marina, fez uma edição gênica de uma levedura. O que a Fermentec fez? Desativou um gene na levedura, desligou o bichinho. E aí ela passou a não absorver um inibidor, é um extrato vegetal, é um extrato de uma planta. A levedura que tem esse gene ativo, ela vai absorver e vai morrer. A levedura modificada, que fez essa edição gênica, ela não absorve e ela não morre. E, inclusive, ela pode ser comercializada como levedura seca no país. Não é considerado um GMO. Tá? Então, isso é uma tecnologia que foi desenvolvida. A gente ainda está trabalhando na dosagem, porque, assim, tem algumas dificuldades. Né? Você imagina uma fermentação igual àquela foto que eu mostrei antes. Se eu aplicar o produto, vai morrer toda aquela levedura, eu fico sem levedura para trabalhar. Né? Então, a gente está ainda trabalhando nessa questão, quando dosa, que quantidade, a gente está tentando trabalhar dessa maneira. Mas é um produto no extrato vegetal. Vamos falar assim grosseiramente, é um antibiótico, né? Para a levedura ruim. Então a gente manda a penetra na festa embora dessa maneira. Tá? Então eu falei um pouco de tecnologias que a Fermentec está trabalhando. Eu não falei tanto da personalizada, porque eu acho que isso aqui é consagrado. Levedura personalizada é um dos grandes avanços que a gente teve. Novas matérias-primas. Vamos lá. A gente tem o que o Alexandre falou no bloco de milho, de fermentar, de trabalhar o ano todo, é o que todo mundo gostaria, né? Mas é um pouco difícil na questão agrícola. Mas a gente tem aqui, ó, cana, melaço de soja, melaço cítrico, melaço cítrico, sorgo, fontes amiláceas, milho e fontes de inulina, agave. Vou falar um pouquinho mais de cada um. Melaço de soja. Nós temos uma planta projetada pela engenharia de Fermentec em operação, fermentando o melaço de soja. E nós temos outra planta em construção agora, em Erechim. Está um pouquinho atrasada a obra, também vai trabalhar com melaço de soja. A indústria de soja, ela compra álcool, ela precisa de álcool diariamente, em torno de 30 a 40 mil litros de álcool dia. E ela tem um melaço de soja que é comercializado como ração animal.
qual que foi a ideia? Eu vou pegar esse melaço de soja, vou fermentar, vou fazer o álcool que eu preciso, talvez um pouco de excedente, e vou pegar a vinhaça e volto junto com o melaço de soja, para não ter vinhaça. E aquele melaço de soja com a vinhaça é ração animal. Então não tem a vinhaça. Cara, o que é legal? Tem glicose, tem sacarose, tem lactose, tem galactose, mas tem aqueles caras lá, ó, rafinose, estaquiose, verbascose, milobiose. Tem uns açúcares que eu vou falar para você. Você não consegue analisar esses caras aqui se não tiver um cromatógrafo. Tá? Você não consegue. E as leveduras não fermentam esses açúcares que eu coloquei aqui. Não fermentam. E nós conseguimos selecionar leveduras hoje que fermentam. E, aliás, eu adoro essa levedura. É uma levedura que eu colocaria em qualquer usina. Eu adoro essa levedura. E ela consegue produzir, então, a invertase com a alfa-galactosidase e fermentam esses açúcares, que até então são os açúcares em maior quantidade. Isso aumentou a eficiência de fazer álcool de soja absurdamente. Então, é muito importante. Qual que é o problema do melaço de soja? Que é um desafio nosso hoje, que a gente tem uma batalha a cada 6 meses. A última análise deu 7,5 de proteína no melaço de soja. A bactéria deita e rola de braçada. Tá? Mas legal, tá rodando, gente. Aqui, esse ano, o nosso cliente melaço de soja, que usa essa levedura personalizada, iniciou com 4 lá. Na 8ª semana apareceram 2. Na 15ª semana já começaram a aparecer as filhas, né, como a gente brinca. As linhagens que foram a partir dessas originais. A outra é esse cara, melaço de laranja. Muita gente nem conhece esse negócio, né? Vocês sabiam que tem melaço de laranja? Estados Unidos produz álcool de melaço de laranja. Isso é um resíduo da fábrica de suco. É um resíduo. E a gente fez um trabalho junto com um cliente para selecionar leveduras para fazer álcool de melaço de laranja. Essa fábrica entra em operação hoje. Hoje não, me perdoe, esse ano. Ela fica a 700 metros a fábrica de suco. Então, inicialmente vai ser transporte por caminhão, futuramente transporte por tubulação. O cara fez uma fábrica do lado, vai fazer álcool neutro de melaço de laranja. Os açúcares, facinho, show de bola. O problema é que contém limoneno, tá? É um terpeno, é o inibidor. E achar uma levedura para fermentar isso da melhor forma possível não é tão fácil. Então a gente fez um trabalho, a gente selecionou as leveduras, essa planta vai utilizar as leveduras que a gente selecionou para iniciar o processo. Além disso, a gente fez umas mudanças do processo americano, aproximando mais do nosso processo. Tá? O processo americano não tem aproveitamento, não tem centrifugação de fermento. É fermentação única. A gente vai utilizar a centrifugação e reaproveitar fermento. Então, são 2 processos simples. Tá? E também tem um potencial enorme. Tá? Milho, o Alexandre falou. Ponto, esgotou, ficamos 2 horas falando em milho. Mas a gente quer registrar que essa é uma tecnologia que a Fermentec correu muito atrás. Tá? E hoje vai ser colocada aí em uso. O que a gente sugere? Leveduras que fermentem maltotriose nesse processo. Tá? A gente está num cliente agora que na cromatografia do moço nós já estamos inserindo padrão de maltose e maltotriose. Maltose é mais fácil, maltotriose não é qualquer levedura que fermenta. Então aquele resíduo de maltotriose a levedura é capaz de aproveitar. Isso dá uma eficiência também um pouco melhor. Tá? Agave. Aqui vem outra historinha, gente. Quem não conhece, esse aqui é o agave, ele parece um sisal. Tá? Você corta as folhas fora e utiliza aquela parte central. Aqui a gente chama de pinha, no México a gente chama de bolota. Tá muito mal cortada essa bolota aqui. O cara que corta é o rimador, né? Tá ruim, né? Ele fez quem conhece o México sabe que o cara fez essa foto. Mas enfim, o agave demora de 7 a 8 anos para produzir.
E vamos lembrar que o Nordeste começou a plantar agave, não teve? Que legal. A gente trabalha com agave há mais de 30 anos. O agave tem uma característica, ele tem um polímero de inulina. A levedura não fermenta inulina. Então eu preciso transformar essa inulina em frutose. Basicamente é frutose, é um polímero de frutose. Isso é doce, você não tem ideia. E aí tem um pouco de glicose, mas basicamente frutose, tá? No México, nas tequilarias, a gente conseguiu baixar o tempo de fermentação daquelas unidades, trabalhando com o quê? Seleção de leveduras. Hoje, tem uma parte da tequila mexicana que é feita com levedura daqui. Tá? Qual que é a habilidade dessa levedura? Ela é capaz de fermentar melhor a frutose do que as leveduras normais. Ela tem uma habilidade, a gente chama de levedura frutolítica. Por que eu trouxe isso aqui? Todo mundo lembra, né? No Nordeste começou o agave, é uma questão aí de trazer uma alternativa para aquela região. Tá? E essas leveduras são extremamente adaptadas para trabalhar com frutose, então. Tá? Quem não conhece agave, na frente da Fermentec, no canteiro central, lá tem uma plantação de agave. Não sei se tiraram agora. Acho que tiraram, né? A gente tinha uma plantação de agave na rua lá. E por fim, gente, as biorefinarias, eu acho que eu já falei, acho que todo mundo aqui já falou, né? Biorefinaria é a gente aproveitar material, aproveitar aquilo que a gente achava que era resíduo, transformar em algum produto, né? Seja energia, seja proteína, seja o que a gente puder produzir para dar essa questão. E um termo muito importante hoje, muito atual, que nós não acabamos falando aqui, descarbonização. As biorefinarias entram muito. Esse termo hoje está com muito trabalho em termos de descarbonização. Aqui, gente, é o que o Mário já falou. Eu só vou citar porque o Mário foi super bem com esse assunto. A única coisa que eu vou falar aqui de diferente é que está vendo lá, ó, TRL6. A gente classifica as pesquisas na Fermentec com um número. Quanto maior esse número, mais avançada está a pesquisa. Quanto menor o número, mais inicial ela está. Ela passou por uma etapa de laboratório, por uma piloto de laboratório, passou por uma piloto de indústria, ela vai subindo esse número, tá? Até ela estar pronta. Então aqui, o óleo leve, o Mário falou bastante, né, que é transformar o óleo leve em óleo, que pode ser usado como biodiesel, pode ser usado como antiespumante, afim, tá? O céu leve, que é o uso de proteína, produção de proteína ou de etanol a partir de bagaço, ela está num TRL4. Vocês perceberam que ela baixou? Então ela está uma pesquisa não tão avançada quanto o óleo leve. O óleo leve já tem um parceiro, já está, né, indo para uma escala bastante avançada. O céu leve é uma escada inicial. E aí pode trabalhar com as pentose e hexose ou pode separá-las. Tá? Palestra do Mário tem lá os rendimentos, tem tudo aqueles números. Ok? E pessoal, e o poli-L-lactato, o PLA, que o Mário falou bastante, que cresceu o olho, né, quando a gente viu o valor desse produto. É um produto com valor agregado bastante elevado, produzido por bactérias. Tá? É uma etapa inicial ainda. Está no TRL5, então ele está entre as duas. Né? Ele está entre as duas pesquisas. Tem outras, gente, mas a gente seleciona isso aqui para marcar para vocês. Tá? Então, assim, tecnologia e biodiversidade brasileira são nossos ativos. Aquele banco da Fermentec, a gente enxerga aquilo como uma preciosidade. Tá? Quando chegou um parceiro querendo fermentar melaço de laranja, a gente tinha um banco inteiro para buscar. Eu quero fermentar não sei o que, eu encontro ou eu busco um micro-organismo sob medida. Eu não tenho. Ok, outras ferramentas podem ser utilizadas, aplicadas pela equipe para fazer algum ajuste, alguma modificação no micro-organismo, para atingir isso. Ok, pessoal?
Hoje, então, foi mais uma ideia geral para vocês entenderem a posição da Fermentec nesses bioprocessos onde a gente está atuando, tá? E trazer e reforçar também aquelas ações, aquelas biotecnologias, vamos chamar assim, que estão sendo aplicadas e que a gente vê com grandes olhos, tá bom? Agradeço, pessoal, a todos aí, tá?